Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Lá Concursos. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula de atualidade do mercado financeiro. Com certeza, um módulo diferencial para vocês. Ah, professor, são só apenas 5 questões na prova. Cara, não pensa assim, são 5 questões. Uma questão te posiciona você dezenas de posições para baixo ou para cima. Imagina 5, né? E olha só, são aulas bastante curtas, aulas interessantes, aulas de assuntos que você vive todos os dias. Eu tenho certeza que as nossas aulas de atualidade de mercado financeiro abriu vários horizontes para você, várias possibilidades, não é isso? Isso é muito legal, muito importante e vou atrás do nosso objetivo aqui do LAC, acertar as 5 questões de atualidade financeira nas nossas aulas, né? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o assunto chamado balança comercial. Este assunto também estava no meu radar. O professor estava aguardando a finalização do exercício de 2015 para a gente aí mandar esse cara aqui para você preparar a aula, né? E claro que logo que o resultado saiu, nossos alunos conectados que estão participando aí em massa nas aulas de atualidade do mercado financeiro, o Denis Diniz, né? Mandou para a gente o link, né? Denis, né? Denis Moraes Diniz, né? Aqui a foto dele com a patroa, né? Tá aí, a foto é ele lá de Patos da Paraíba, né? Muito obrigado, um forte abraço para você, bons estudos, continue assim, né? Ele colocou, segue um link com a notícia sobre o rombo recorde nas contas externas, né? Então vamos lá, né? Vamos para a manchete, tá aqui. O país teve rombo recorde de 90 bilhões de dólares nas contas externas em 2014. Professor, o que você fala para mim? Cara, aqui ó. Esse dado aqui pode ser uma das alternativas da sua prova. Aí, direto ao assunto, sem lero-lero. 90,9 bilhões de dólares, não é de reais. Preste atenção aí, né? Dólares. Nas contas externas de 2014. Esse foi o resultado. Aí tem uma chamadinha aqui, ó. Quem escreveu essa notícia aqui, é lá do Globo, foi o Gabriel Valente, ó. É o 5º ano seguido de piora no resultado. Ó, então é o 5º ano seguido de déficit, tá certo? E esse déficit, tem que saber, ele é o pior desde 1947, época lá, né, logo após Getúlio Vargas, né, quem era, esse aqui era Eurico Gaspar Dutra, era o presidente da República, que passou a mensurar a balança comercial, né? Então isso aqui, olha aí, muito importante, são 3 informações básicas que podem ser cobradas na sua prova, né? E claro que o aluno antenado pode estar fazendo essas questões aí, ó, aí do lado aí, fazer uma mini questão do mini simulado, né? Cobrando isso, faz uma aí, falando do déficit de 90,9 bilhões, né? O 5º seguido a outra e a outra de 1947. Isso é legal, viu? Bacana? Link da notícia, está aqui, tem que ter, claro que tem, né? Então está aqui para vocês aqui a notícia. Então é o seguinte, é balança comercial. Professor, o que é balança comercial? Nesse indicador aqui da balança comercial, ela vai mensurar, vai avaliar o resultado do Brasil com o mundo, ou seja, vai confrontar apenas 2 contas basicamente. A conta de importações, o Brasil está importando, comprando, tá certo? E exportando. Qual que é esse resultado? Entre as importações e as exportações, tá certo? O que aconteceu? As importações foram maiores, ou seja, houve um déficit, entrou o déficit de 90,9 bilhões de dólares, né? Professor, eu quero que o senhor explique essa relação. Tudo bem, cara. Eu vou explicar para vocês esse cara aqui, né? Vou colocar uma tela em branco aqui para a galera aí. É o seguinte, né? Então, nas importações, presta atenção, ó. Ó. Tem importações e nós temos as exportações. Ok? Está aqui. Nas importações, entra produto
e sai dólar. Ok? Entra produto e sai dólar. Nas exportações, sai produto e entra dólar no país. O que conta? Está dizendo o seguinte: no confronto dessa conta do outro, o Brasil teve um déficit de 90,9 bilhões de dólares, ou seja, saiu do Brasil 90,9 bilhões de dólares. Isso que significa? Professor, mas aqui não é real? Aqui é real, mas o mercado internacional, a moeda utilizada é o dólar, tá certo? Então está aqui. Professor, os efeitos disso significa que saiu 90 bilhões de divisas do país, né? O ideal, as economias mais fortalecidas são aquelas que entram mais dólar. Para entrar mais dólar tem que sair mais produto ou serviços, né? Aqui é produtos ou serviços, né? Aí, ó. Tá certo? Ou serviço. Olha aí. Tá? Ou serviço. Então o governo tem aí uma missão, né, de equilibrar isso aqui, tá? Isso aqui a médio, longo prazo é altamente prejudicial para a economia. Então o Brasil passa a perder divisas. Então isso é o que aconteceu. Então o balanço comercial brasileiro, a balança comercial isso aqui, né? Menos 90,9 bilhões. Saiu o dólar do país, né? Então está aqui para vocês aí essa situação, para vocês entenderem. Vamos para a matéria agora. Vamos apagar essa riscação aqui. Vamos aqui. Né? Opa, desculpa galera, vamos lá. Brasília. Olha como o jornalista, né, já coloca o rombo, né? Mas é um rombo mesmo, né? O rombo nas contas externas brasileiras bateu o recorde de 2014. Pelo quinto ano seguido, o déficit de todas as trocas de serviços do comércio do país com o resto do mundo ficou em 90,9 bilhões de dólares. É o pior resultado, o pior desempenho desde quando o Banco Central passou a registrar os dados em 1947. O resultado frustrou a expectativa do Banco Central, que era de fechar o ano no vermelho, em 83,5 bilhões de dólares, né? Então está aqui para vocês, isso aqui é importante. Professor, qual que era a meta, qual que era a expectativa do balanço comercial das contas externas? 83,5 bilhões. E o Brasil fechou o resultado 90,9. Essas coisas assim que o examinador costuma cobrar. Dados desde 1947. Nem mesmo a valorização do dólar, que poderia impulsionar as exportações e melhorar o perfil das contas externas, fez com que o Brasil não aumentasse o rombo, né? Beleza, valorização do dólar. Professor, o que significa isso, professor? Olha só. Então, o dólar é a moeda universal das transações internacionais. Vamos colocar a conta de padeiro. O dólar está R$2, certo? R$2. Cotação internacional. Uma saca de soja, tá certo? Olha só. Vale $60. $60 uma saca de soja. Ou seja, a saca de soja, trazendo para o valor do real, ela custa R$120. Exemplo hipotético, eu não sei o preço, estou chutando, conta de padeiro, né? O que acontece quando o dólar passa para R$3? Automaticamente a saca do dólar custa $60. Só que o valor de real, ela pula de quanto? Ela pula para R$180. Então, antes, o dólar a R$2, ele faturava R$120 por dólar. Dólar a R$3, ele passa a faturar
R$ 180 por dólar. Eu pergunto para você, o agricultor, ele vai ter incentivo de vender essa soja para fora ou vender a soja no mercado interno? É claro que ele vai ter estímulo para exportar, porque ele vai ter maiores rendimentos. Então, dólar alto significa dizer que vai fomentar a exportação. Agora vamos aí do lado inverso, né? Por exemplo, vamos colocar notebook, que brasileiro viaja para o exterior, todo mundo traz um notebook de lá. Lá, um notebook custa $1.000, certo? A R$ 2 significa dizer que aquele notebook está custando $2.000. Agora, se o dólar ele passa a ser R$ 3 cada dólar, o mesmo notebook que custa $1.000, ele passa a ser $3, ou seja, a importação, a compra passa a ser não tão favorável. Ou seja, nessa relação, o que vocês têm que saber? Que a alta do dólar favorece exportação e desfavorece a importação. Né? Incentiva muito a exportação. Dólar baixo, ao contrário. Dólar baixo, a tendência é de importar mais, porque a nossa moeda mais valorizada tem mais poder de compra lá fora. Tá certo? E claro que os nossos produtos com moeda mais valorizada perdem competitividade no mercado internacional. Então isso que impacta. Então o que ele está dizendo assim? Mesmo com uma alta do dólar, salvo engano, o dólar em 2014 subiu 18%, tá certo? Subiu 18%. O dólar aí subiu 18%, não conseguiu aí desequilibrar não tirar esse déficit. Lembrando, falando em dólar, nós temos fato novo na economia europeia, onde que o Banco Central Europeu está injetando na economia europeia 60 bilhões de euros por mês a partir de março. O que vai acontecer? Com esse fator lá, o dólar está sofrendo uma desvalorização. E claro que sofreu uma desvalorização, o real aí ele passa a ser um pouco mais valorizado. Nem mesmo, eu já falei esse cara aqui, né? Muito pelo contrário, esse déficit representa nada menos que 4,17% de tudo que a economia brasileira produziu em 2014. Ou seja, esse déficit na balança comercial de 90,9% significa que é de 4,17% de tudo do valor do PIB. É a pior relação entre o resultado negativo das contas externas e o PIB nos últimos 13 anos para qualquer mês, segundo o Banco Central. Rapaz, realmente, né, cara? Fazer um comentário pessoal. E esse 2014 foi um ano terrível para o brasileiro, né? Você que está acompanhando todas as nossas aulas de atualidade do mercado financeiro, olha só, né? É um ano aí realmente de tirar muito aprendizado. 2015, por favor, gente, vamos fazer poupança, vamos ser comedidos nos gastos, não é isso? Nas nossas decisões, vai fazer concurso público. O único lugar que você não pode economizar é no seu futuro, fazer concurso, estudar, porque isso ninguém te tira, pode vir inflação, dólar, balanço comercial, que o conteúdo fica lá, mais cedo ou mais tarde você vai utilizar, né? O resultado foi influenciado pela balança comercial, que ficou no vermelho em 3,9 bilhões no ano passado. O déficit de 2015 deve diminuir devido à melhora da balança comercial, frisou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel. Nem de longe, esse rombo de 2014 foi coberto pelos investimentos estrangeiros diretos, considerados de melhor qualidade porque entram no país para ampliar a capacidade produtiva, geralmente por aumento da participação do capital das companhias multinacionais instaladas no Brasil. Em 2014, esse tipo de investimento representou apenas 2,87% do PIB, ou seja, entraram 62,5 bilhões. No ano anterior, entraram 64 bilhões. Ok, parou. Informação importante. Professor, o examinador pode querer saber na prova qual que foi os investimentos estrangeiros diretos? Aí nós temos dois tipos de investimentos, tá? Deixa eu colocar certinho aqui.
nós temos investimentos estrangeiros diretos. Tá? Investimentos estrangeiros diretos. Professor, que tipo de conta é essa aqui? Esse investimento é aquele investimento real. Tem uma empresa lá na Europa que quer investir aqui no Brasil. Ele coloca dinheiro, compra ações ou faz investimento mesmo em máquinas e equipamentos. Esse é o investimento direto. Os investimentos diretos, ou seja, entrou dinheiro no país, isso ajuda a balancear, tá certo, as nossas divisas. O valor foi de quanto? 62,5 bilhões de dólares. Outra informação preciosa que você tem o dever, tem a obrigação de anotar no seu caderno para as suas revisões. No ano de 2013, o investimento foi maior, 64 bilhões, ou seja, não foi nem a inflação, né? Foi menor, olha aí, ó. Poxa, brincadeira, né? Então, outra informação importante, de novo, vamos lá. Qual o valor dos investimentos diretos efetuados no Brasil? Estrangeiros, 62,5 bilhões de dólares, tá? Outra informação preciosa que pode sim ser cobrada na sua prova. Vamos continuar. Se tem os investimentos diretos, tem aqueles chamados de especulativos. E claro que a matéria vai trazer o valor dos especulativos, que o aluno tem que saber também esse dado. Em termos de financiamento de conta corrente, qualitativamente a mudança é muito modesta, avaliou Maciel, quando questionado sobre o fato de investimento suprir apenas 70% do rombo das contas externas em 2013, representava 77%. No entanto, isso não significa que o Brasil começou a queimar reservas em dólares. Parou. Professor, o que é reserva de dólares? É uma quantidade de dólares que o Brasil tem guardado lá no Banco Central para eventuais situações de risco, desequilíbrios no cenário. Então, nós temos reserva, o Brasil tem uma reserva. Essa reserva, ela lembra muito bem que quem começou a guardar esse dinheiro foi Fernando Collor de Mello. Aí o presidente Fernando Henrique Cardoso também seguiu a política, o presidente Lula e a presidenta Dilma está mantendo. Tem que ter isso aqui chama reserva, divisa do Brasil lá em relação ao mundo, né? Porque se tem um déficit, né? Você vai ter o quê? Vai ter que cobrir com essa reserva. Isso aqui é a poupança do país. Isso porque entra a moeda americana por outros tipos de mecanismos, entre eles aplicações no mercado financeiro. Pronto. Isso aqui é outro investimento. Ó. Então nós temos investimentos diretos, né? E nós temos aplicação no mercado financeiro. Essa aplicação no mercado financeiro é aqueles investimentos que eles fazem, principalmente em títulos públicos, né? O cara lá da Europa só tem um dinheirinho guardado, ele vai investir, ou seja, vai aplicar no mercado financeiro. Tá? Esse aqui é chamado de capital especulativo. No outro é a melhor forma que tem, é o investimento direto, ok? Quando o país passa a financiar o déficit, não apenas com dólares de investimento direto. Os economistas lembram que essa nação fica mais dependente de capital especulativo, ou seja, que pode sair facilmente numa simples troca de cenário internacional. Vamos explicar para vocês esse cara aqui. Então nós temos aqui a balança comercial, já passei o valor para vocês. Passei o investimento direto, esse investimento entra e fica. Agora você tem a aplicação no mercado financeiro, que são as aplicações. Pensa só, vem comigo aqui, vamos voltar lá na aula da taxa Selic. Qual que é o valor da taxa Selic praticada? 12,25. Esses 12,25, eu digo para vocês o seguinte, é uma remuneração muito atrativa. Então, com a majoração dessa taxa Selic, vai atrair mais capital estrangeiro e, claro, que o capital estrangeiro vai entrar e vai equilibrar a balança, não vai mexer nas nossas contas de reserva. Só que é o seguinte, cara, qualquer diminuição, por exemplo, tem aquelas agências de fomento, aquelas agências de risco no Brasil, o Brasil cai mais uma pequena posição, cara. O que acontece? Esse dinheiro vai tudo para fora, some daqui, porque eles não gostam de colocar dinheiro
um lugar arriscado, onde pode correr riscos, né? Então é muito volátil isso, né? É isso que vive o Brasil. A conta financeira ficou no azul, 99,6 bilhões em 2014. Olha aí, o examinador pode querer saber de você qual que é o valor das aplicações do mercado financeiro total em 2014. Agora você já sabe. Olha aqui, 99,6. Também tem que constar no seu caderninho esse dado. Sendo que investimento produtivo está nessa soma. Produtivo. Só que o investimento em carteira do país recebeu 30 bilhões, juros mais altos, como no caso vai atrair investidores internacionais que procuram ampliar o lucro. Então esse aqui faz parte do quê? Faz parte também dos investimentos diretos. Em 2014, as contas do setor externo mostram dados que definem a situação do país. As multinacionais remetem ao exterior quase a mesma quantidade de dólares do que deixadas por turistas brasileiros lá fora durante as férias. Porque o Banco Central, segundo o Banco Central, a remessa de lucros e dividendos foi de 26,5 bilhões. Já os gastos de viajantes foi de nada menos que 25,6 bilhões. Ou seja, os brasileiros estão aí cada vez mais, né? Cada vez mais aí os brasileiros estão viajando e gastando cada vez mais no exterior, mesmo com a alta do dólar. Devemos ver em 2015 um cenário parecido com 2014, previu Marcel. De acordo com a autoridade monetária, nem mesmo a Copa do Mundo turbinou as receitas do Brasil, como o turismo internacional. No ano passado, os ganhos subiram apenas 210 milhões em relação a 2013. Muito pouco, hein? O país recebeu 6,9 bilhões no ano anterior, foi de 6,7 bilhões. Ou seja, a Copa do Mundo, o legado da Copa do Mundo, né, que ia encher de turista aí do mundo todo, né? Então esses caras deixaram aqui somente 210 milhões de dólares, né? Ou seja, impacto muito pequeno. É complicado, né, cara, esse tal de Copa do Mundo aí, né? Certo? Tem, né? Bom, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, tem uma avenida aqui, avenida do CPA. Aqui teve jogo do Chile, e aí os caras tinham um grito de guerra, Chilelê, Chilelê. Teve Colômbia. Rapaz, os caras nem hotel pagavam, meu filho. Nem hotel pagavam, ficava tudo com barraquinha na avenidona lá. No Rio de Janeiro, o governo do Rio colocou lá o sambódromo lá, para os argentinos ficar lá, e teve que despejar os caras, senão os caras iam ficar lá. Então, um bando de farofeiros que vieram para cá, né, Lei? Tá aí 210 milhões, né? Desculpa aí se a gente mexeu na ferida de alguém, mas eu achei pífio, né? Tal do mega investimento gastou aí. Vamos lá. Enquanto turistas torravam dólares no exterior, o comércio exterior tem déficit. O país gasta muito mais com serviços do que fatura. Não foi diferente em dezembro. No mês passado, as contas externas tiveram um rombo de 10,3 bilhões. A previsão do BC era de um déficit bem menor, de 6,2 bilhões. Já a entrada de investimento estrangeiro direto foi de 6,7 bilhões, também não foi suficiente para financiar o resultado de dezembro. Então está aí para vocês aí as contas externas aí. Finalizamos um ponto importante, dados fundamentais que vocês devem levar aí para a sua prova, tá? Para a sua prova. O professor está aqui para te ajudar. E para te ajudar, uma mensagem profunda que mexe dentro do nosso íntimo, cara. 2 tipos de comportamento. O comportamento de um vencedor e o comportamento de um perdedor. Tá? Vencedores e perdedores. Olha como muda o modelo mental. Vencedores dizem, isto pode ser difícil, mas é possível. O perdedor. Isto pode ser possível, mas é muito difícil. Isto pode ser difícil, mas é possível. Isto pode ser possível, mas é muito difícil. Você sempre coloca a dificuldade, né, antes da possibilidade. Enxerga um resultado, enxerga a dor.
Enxergam possibilidades, enxergam problemas. Fazem acontecer, deixam acontecer. Dão um jeito, dão desculpas. Isso aqui, ó. Desculpas, né? Agora você escolhe qual lado que você quer ficar. Gente, sempre pense proativamente, sempre pense positivo, sempre pense como vencedor que as coisas começarão a se realizar na sua vida. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.